Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mudança jurídica que é, assim, gigantesca. A Lei de Responsabilidade Civil da China, de 2010. Pensa bem, uma lei dessas nascendo num sistema tão diferente. O que isso significa de verdade para a China? E, quem sabe, para o resto do mundo? É isso que vamos desvendar. Para começar, vamos pensar numa antiga parábola do povo Lakota. Um ancião muito sábio é desafiado por um jovem. Esse jovem está segurando um pássaro nas mãos e pergunta se o pássaro está vivo ou morto. A ideia dele é esmagar o bicho ou soltar, dependendo do que o ancião disser. Mas o ancião simplesmente responde: a resposta está em suas mãos. E assim como esse pássaro, a nova lei de responsabilidade da China é uma coisa viva. O futuro dela, o seu poder, o seu impacto, tudo isso está sendo moldado agora, nas mãos de juízes, acadêmicos e do povo chinês. Ok, vamos lá. À primeira vista, a gente pode achar que os sistemas jurídicos da China e dos Estados Unidos são de mundos diferentes. Mas, se a gente olhar de perto, vai ver que eles têm muito mais em comum do que parece. O que é bem interessante é como os princípios básicos se parecem. Sabe, os dois sistemas partem da mesma ideia fundamental. Se alguém causa um dano por culpa, essa pessoa tem que arcar com as consequências. Eles também concordam que, em algumas situações de muito risco, a responsabilidade existe mesmo sem prova de culpa. E, o que é fundamental, nos dois lugares é a vítima quem dá o pontapé inicial no processo, o que dá poder ao indivíduo para buscar justiça. E é aqui que a coisa começa a ficar fascinante. A lei chinesa ela joga uma rede, sabe? Uma rede bem mais ampla. Enquanto a lei americana está mais focada em dano físico, machucou alguém, a da China vai além, protege a reputação, propriedade e o mais incrível, ela pode ser usada para evitar que o dano aconteça. É preventiva. Por outro lado, o sistema americano tem mais pegada, digamos assim, na hora de punir. Eles usam os chamados danos punitivos, que não é só para compensar a vítima, não. É para dar uma lição, para desencorajar um comportamento ruim em muitos casos. Algo que na China fica mais restrito, só para casos de produtos com defeito. Essa citação do Oliver Wendell Holmes Jr. nos leva a um ponto essencial. Uma lei não é só o que está escrito ali no papel. O caráter dela, a alma da lei, só aparece de verdade em como ela é usada no mundo real, nos tribunais e na vida das pessoas. É a experiência que dá vida à lei, sabem? E isso nos traz para o coração da nossa análise. A função mais importante da Lei de Responsabilidade Civil não é só dar uma compensação para a vítima depois que a tragédia aconteceu. É, na verdade, criar uma cultura de segurança que evite que a tragédia sequer aconteça. Então, o que é esse tal de cuidado razoável? Pensa nisso como um motor invisível que move a segurança na sociedade. É aquela expectativa de que todo mundo, desde uma pessoa comum até uma empresa gigante, vai tomar precauções sensatas para não colocar os outros em perigo. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser prudente. O ponto central é o seguinte: quando uma empresa sabe que vai ter que pagar pelos danos que causar, ela passa a ter um incentivo financeiro muito forte para investir em segurança desde o começo. Na prática, a lei força as empresas a botar o custo do dano na ponta do lápis, transformando a segurança, que antes era uma despesa, em um investimento inteligente. Mas como isso funciona na prática? Como é que um conceito jurídico meio abstrato se transforma em menos acidentes e mais vidas salvas? Vamos dar uma olhada num exemplo clássico dos Estados Unidos que ilustra isso perfeitamente. Esse é o conceito da responsabilidade do bar. A lei vai além do motorista e alcança o bar que lucrou com a embriaguez dele. Isso transforma o bar numa espécie de guardião, incentivando o estabelecimento a servir de forma responsável. Qual o resultado? Menos acidentes e vidas salvas. É o tal do cuidado razoável em ação. Agora, seria fácil para o sistema americano, com séculos de história, simplesmente sair ditando regras. Mas aqui vem a reviravolta na história. A nova abordagem da China, na verdade, oferece uma lição poderosa para os Estados Unidos, principalmente numa área que é super complexa e cara. Essa é, talvez, uma das perguntas mais difíceis no direito. Quando uma vida é perdida por negligência, como é que o sistema de justiça calcula a compensação? O jeito que os Estados Unidos e a China respondem a essa pergunta mostra uma diferença de filosofia e de prática que é, assim, profunda. Antes da gente comparar os sistemas, vamos pensar um pouco nesse número. Para cada dólar que uma vítima recebe no sistema americano, 40 centavos são engolidos só com os custos do processo, honorários de advogados, peritos, taxas judiciais. É um sistema extremamente caro e, convenhamos, ineficiente. E a diferença é gritante. O sistema americano tenta meio que prever o futuro, calculando décadas de salários perdidos. Só que isso cria uma desigualdade enorme.
A vida de um executivo pode valer milhões, enquanto a de uma criança, em termos econômicos, quase nada. A China seguiu por um caminho mais simples, diretrizes padronizadas com base na renda local. O resultado é mais rápido, mais barato e, dá para argumentar, mais justo. E olha, essa ideia não é totalmente estranha para os Estados Unidos. Depois dos ataques de 11 de setembro, para evitar décadas de processos judiciais, o governo criou um fundo especial de compensação. E como ele conseguiu ser rápido e justo? Usando diretrizes padronizadas, bem parecidas com o modelo chinês. Isso limitou os valores mais altos e aumentou os mais baixos, garantindo que cada vida fosse tratada com o valor mais justo e equilibrado. Então, para onde a gente vai a partir daqui? Essa análise não é para dizer que um sistema é vencedor e o outro é perdedor. É sobre entender que a evolução do direito é um diálogo global, não uma competição. Essa frase, que dizem ser de Michelangelo já bem velhinho, captura perfeitamente o espírito da coisa. Mesmo os sistemas jurídicos mais antigos e consolidados são obras em andamento. A chance de aprender, especialmente olhando para o que outros países estão fazendo, é gigantesca. Então, a grande lição é esta. Não é que um sistema precise copiar o outro. A questão é que ambos podem aprender. O ideal seria juntar a forte cultura de prevenção do sistema americano com essa busca inovadora da China por uma justiça mais eficiente e consistente. Juntos, esses princípios poderiam criar algo muito mais forte. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. No mundo onde produtos, pessoas e ideias cruzam fronteiras o tempo todo, como a gente pode garantir que nossas melhores ideias sobre segurança e justiça também cruzem essas fronteiras? A resposta, assim como o pássaro da parábola, está em nossas mãos.